Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Box. Eu sou a Mayara Veloso. Oi, gente, eu sou Rose Araújo e o episódio de hoje está delicioso, com todo o significado da palavra. Hoje nós vamos falar sobre tradição, afeto, com um tema que aquece o coração, que é sabor do Natal. Como a panificação Centerbox espalha afeto e tradição. Então, Chega mais nesse podcast que é tudo de bom para você. O Natal é uma época que desperta memórias, sentimentos e sabores únicos. E aqui, no Grupo Centerbox, a nossa indústria de panificação tem um papel super especial nessa época do ano, levando às famílias produtos que traduzem cuidado, qualidade e muito amor em cada detalhe. E para conversar com a gente sobre esse tema, convidamos duas profissionais que vivem essa realidade de perto e que entendem que comida não é só alimento, é também cultura, emoção e afeto. E a nossa primeira convidada é a Yarla. A Yarla, que acompanha de perto todo o processo de produção dos nossos produtos natalinos e ela sabe o quanto cuidado está presente em cada receita. Yarla está há 10 anos no Grupo Centerbox, começou como assistente de nutrição, se tornou nutricionista e atualmente é nossa subgerente da indústria de panificação, linkando aí gestão com qualidade. Ela é reconhecida pela competência, pela parceria e pelo entusiasmo que mantém desde o início da sua trajetória no grupo. Então, vamos receber Yarla! Uhul! Obrigada, meninas, pelo convite. Fiquei lisonjeada em poder participar do Pode Ser Box. E junto com ela, temos Eduarda, responsável de nutrição do grupo, que cuida da parte técnica e nutricional dos nossos produtos, sempre buscando equilíbrio entre sabor, qualidade e bem-estar. A Eduarda iniciou a trajetória no Grupo Centerbox em 2020, atuando no controle de qualidade da indústria de panificação como horista, gente. Ela começou como horista. Com dedicação e compromisso, foi conquistando novas oportunidades e se tornou a responsável pela gestão do refeitório do Complexo CD, liderando a equipe e ampliando sua atuação para o controle de qualidade em outros setores também da distribuição. Com o tempo, gente, ela tem uma cara de menina, né? Mas ela é danada. Com o tempo, assumiu a responsabilidade pelo setor de nutrição da empresa, consolidando uma trajetória marcada por crescimento, aprendizado e evolução constante. Hoje, com quase 6 anos de empresa, carrega uma bagagem rica de experiência e tem orgulho da jornada construída no Centerbox. Um lugar onde nasceu profissionalmente e se sente realizada. Seja bem-vinda, Eduarda. Obrigada, meninas. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente por falar de um tema, né, que sou um pouco suspeita para falar, né? Alimentos. Eduarda, eu queria que tu me dissesse como é que o alimento pode ir além da nutrição e se tornar uma parte da cultura e da emoção das pessoas. Eu acredito que o alimento, ele vai muito além de nutrir o corpo, né? Ele vai muito além de contar calorias, muito além da presença de nutrientes ou ausência, né? Realmente ele participa ali das tradições familiares, né? Sim. Então tem certos tipos de alimentos que trazem memórias afetivas, né? Então para mim, se eu ver um jambo, eu vou lembrar da minha avó, né? Da minha infância com os meus irmãos, né? Então é sobre isso realmente, a cultura, a tradição traz memórias afetivas, né? Acredito, como a Eduarda falou, que o alimento ele não nutre apenas o corpo, né? Ele nutre a alma. Então ele vai transmitir o quê? Tradição, cultura, memórias afetivas. Tudo isso no meio, né? Está inserido no nosso cotidiano, está inserido no nosso dia a dia. Então o alimento ele traz isso, né? Por isso que ele está em várias celebrações. Verdade. Gente, e como é que vocês veem na indústria, né? Como é que vocês pensam o alimento como um produto que transmite esse cuidado, esse afeto? Na indústria, a gente não pensa o alimento apenas como um produto, né? O afeto e o cuidado, ele está interligado em toda a cadeia produtiva, desde a seleção dos nossos fornecedores até a mesa do nosso consumidor final, que é o nosso cliente. Então, a gente precisa entregar
qualidade e segurança. E aí, quando a gente volta para a parte da nutrição, né, também tem todo esse cuidado de acompanhar todos os processos, né, os processos de produção, controle de qualidade mesmo, e também a parte final, né, que é a distribuição para todas as nossas lojas, né? Que ainda tem esse processo, né? Sim, Depois de fazer, vocês sim. fazem todo o processo de É distribuição. toda uma cadeia produtiva, como a Yarla falou. E ainda tem a questão da rotulagem nutricional, né? Do perfil nutricional que a gente entrega para o consumidor. Então, durante toda essa etapa, a gente tem todos os cuidados, né? E aí, com isso, a gente vai conseguir entregar um produto com qualidade. E Arla, eu acho que é interessante para quem está nos ouvindo, né, que não conhece como é a estrutura da nossa indústria, porque quando a Eduarda fala, né, da distribuição para todas as nossas lojas, você poderia compartilhar um pouquinho, né, sobre como é o funcionamento da indústria, tipo, só para que as pessoas entendam o que é produzido lá. Pronto. O funcionamento da indústria se dá da seguinte forma. Hoje nós produzimos para 23 lojas do grupo Centerbox. Nós temos duas marcas, marca Centerbox e marca Dona Leda. Produzimos toda a parte de confeitaria, certo? Bolos, tortas doces, sobremesas, toda a parte de panificação, tanto os pães tradicionais, que é hambúrguer, hot dog, como os pães especiais, que aí eu tenho bisnaguinha, multigrãos, integral, tenho o pão com fermentação natural, né? Toda a parte de salgado também, nós trabalhamos com toda a parte de salgado, tanto salgado frito, né? São as frituras, como os salgados folhados e croissant. Então, nós temos um mix, tanto de produtos já envasados, prontos para a prateleira, como também os produtos que são finalizados nas nossas lojas. Eles vão congelado e a loja faz todo o resto do processo, né? Que é a parte de assamento, fermentação e assamento. E nesse mês de Natal também vem novidades, né? Estamos Vem em novidade, dezembro, né? sim. Estamos em dezembro, esse mês recheado, né, de memórias afetivas, né? Sim. Natal é união, né, prosperidade, pertencimento ali. A gente faz com que partilha, né? Então, vem novidade e daqui pro finalzinho do podcast Cbox nós vamos Falar mais, falar né? mais sobre Ótimo. isso. Fique ligado aí até o final, que tem novidade. Eu já tô com fome, gente. E eu também, Rô, já tá vendo aqui. O cheiro. Olha aqui, ó, o E, cheiro, viu, meninas, gente? Na perspectiva nutricional, o que significa comer com significado? Vocês, enquanto nutricionistas, o que vocês entendem sobre isso, de comer com significado? É comer de forma consciente, né? Em algum momento a gente tem que achar o equilíbrio, né? A gente também não pode chutar o balde para sempre, mas também não precisa deixar de aproveitar os momentos especiais, né? Então é a gente ter consciência do que a gente está escolhendo para comer, o que aquele alimento significa para a gente, né? E fazer boas escolhas, né? Fazer boas escolhas saudáveis, mas também aproveitar os momentos especiais, como o Natal, né? A gente não vai deixar de comer um panetone delicioso porque ele é calórico. Não, né? A gente vai comer de forma consciente. Então, é sobre isso, né? Comer com significado é você saber fazer boas escolhas e aproveitar os momentos especiais. E meninas, como a gente consegue equilibrar a praticidade e a qualidade nutricional em produtos industrializados? Aí você pegou, né, Mayara? Eu acho que é o nosso maior desafio. Mas aí a gente tenta desenvolver produtos práticos, né? Porque hoje o cliente, ele tá voltado para isso, ele busca isso, ele quer um produto íntegro, com valor nutricional adequado, né? Porém, ele quer a praticidade do dia a dia. Ele quer uma coisa rápida. Então, esse é o nosso maior desafio. É desenvolver produtos práticos sem interferir na integridade, na segurança e no valor nutricional do produto. Quando a gente olha para a nossa rotina, né, a praticidade Nossa, ali com é a certeza. chave, né? Então, realmente, os clientes, eles vão procurar muito isso no mercado, né? A praticidade, né, de não ter que perder muito tempo para poder fazer, né, uma alimentação. Até porque, assim, na indústria, a gente está muito habituado de que a indústria veio para conservantes, né, para poder colocar conservantes e tudo. Tem sim, nós temos esse aliado, que é justamente para dar durabilidade ao nosso produto, mas também nós temos um outro ponto, né, que é desenvolver produtos íntegros. Hoje nós estamos mesmo com a tendência de que o produto cada vez mais caseiro, vamos para uma outra alternativa, né, uma fermentação natural, que aí eu tiro alguns conservantes do meu produto. Então a gente busca, enquanto indústria, isso aí. A tecnologia, ela é nossa aliada nesse processo. E interessante, meninas, é que hoje socialmente a gente tem um grande desafio que é o cliente ele tá mais informado.
Então o cliente pega o produto, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vira a embalagem para ver o que é que tem, qual é as informações nutricionais, e aí né? isso fica mais desafiador para vocês, né, enquanto nutricionista. Sim, fica mais desafiador, porque o cliente, como você disse, ele vai comparar. Ele vai Sim. comparar a marca A, B, C, ele vai ver a composição dos alimentos, ele não vê só a tabela nutricional, ele vê a lista de ingredientes, ele Exato. sabe o que vai mais, o que vai menos. É verdade. Antigamente a gente tinha muito assim, tinha muito pão integral que não era pão integral. E hoje em dia ninguém engana. Antigamente a gente conseguia, mas hoje não. O cliente, ele tá informado, ele tá munido de informação, né? E isso é bom, porque isso nos desafia, né? Verdade. Dia a dia a gente tem que procurar sempre inovação e tecnologia para o nosso cliente. E esse é o nosso foco. E se a gente não tiver o cuidado com o perfil nutricional, né, o cliente vai acabar não levando, como Sim. você falou, né? O cliente, ele já é muito consciente sobre os ingredientes que tem ali, sobre a tabela nutricional, então ele quer cada vez mais um produto saudável, né? Prático, mas que seja saudável. E isso vai além do cliente, né? Nós também vamos para os nossos concorrentes. Então, vamos lá. Concorrente A e B faz um produto assim. Então, eu tenho que tentar fazer um produto melhor, com menos calorias, ou com menos teor de sódio, com menos gordura. E aí, a gente vai se desafiando dia a dia, né? Vai fazendo com que a gente saia da zona de conforto, né? Porque o cliente, ele busca isso e a gente vai se aperfeiçoando dia a dia. Verdade. Meninas, nós temos uma indústria de panificação, né? A gente produz todo esse leque de produtos. E aí eu queria que vocês me explicassem como é que as tradições familiares e as regionais, elas impactam na fabricação de vocês. Tipo, tem coisas que são tradicionais e regionais, e aí a indústria tem que se atualizar para fazer um produto, né, que case com aquilo ali. Queria que vocês me explicassem como é isso. Tem um papel fundamental, né? Essas tradições, elas fazem com que arremeta aquela coisa que a Eduarda falou no início, né? A questão da tradição, da cultura, as celebrações, tem muito aquela memória afetiva. Então, nós, enquanto indústria, nós trazemos a sazonalidade para o nosso mercado. Então, na época de Páscoa, nós temos nossos produtos sazonais que são conhecidíssimos, muito saborosos. E é um carro-chefe, que são os pães de coco. Então, nós temos pão de coco tradicional, verdade. nós temos pão de coco com gotas de chocolate assado na hora, nós temos pão de coco com calabresa, né? Na época de junina, nós temos os bolos juninos, né? Assado em loja, porque aí faz o quê? Traz aquele cheirinho, né? Faz com que o cliente se Vai aguçando atraia, os né? sentidos, Ele né? vai buscar aquilo ali. Também temos as nossas barracas juninas, né? Durante todo o mês de junho nas lojas. Então, aquela comida típica, quem é que não gosta, né? O resto vai chegar junho e tá comer. Então, nós temos isso. E falando de Natal, não vai ser diferente, né? Nós temos os nossos famosos panetones, né? Que é o nosso carro-chefe, é o nosso maior volume de produção, né? É super conhecido no mercado. E aí nós temos panetone em frutas cristalizadas, panetone em gotas de chocolate, né? E falando nisso, nós viemos com um lançamento que Natal, gente, traz o quê? Celebração, união, partilha. Então, pensando nisso, nós vamos lançar panetone, gotas de chocolate, assado na hora de 1 quilo. Então, Eita. me diga aí se não é, Minha né? Não vizinha vem já pra tava fazer atrás, viu, sucesso, tá bom? Bem que eu disse que esse episódio ia ser delicioso, viu, gente? Porque falando em família, né, mulher? Um panetone de 1 quilo, as vizinhas A já gente tá tudo consegue, né? perguntando. Com certeza. Repartir. Quando é que vai estar na loja, né? Já estamos em dezembro, né? E ela já tá lá, né? E não é porque somos nós que fazemos, mas todo mundo fala muito bem de panetone. É verdade, é Eu verdade. sou uma pessoa que não sou muito fã de panetone, mas quando eu provei no Center Box, é diferente, porque ele não é um panetone seco. Ele é um panetone mais úmido. Então, hoje eu consumo o panetone do Center Box. Ou Dona Leda, tá, gente? Não é mais, não. E aí, quando a gente fala de tradições familiares, né, é interessante que a empresa, ela não oferta só isso para o cliente, né? Ela traz também para os colaboradores da empresa. É tanto que no mês de junho, que é o mês que comemora o aniversário do Center Box, né, a gente traz um cardápio especial, né, com comidas típicas, né, voltado aí para as festas juninas. Então, em todos os refeitórios, a gente oferta um cardápio com vatapá, creme de galinha, baião, paçoca, né? Então, é muito interessante.
E eu tô falando das festas juninas, mas em outras sazonalidades também acontece isso. É muito interessante, né? Que aí festeja aí todo mundo junto dentro da empresa. E quando você traz isso, né, dentro dos nossos projetos, é o aniversário da empresa, é um almoço especial, né? Então a gente sempre está interligando isso, né? É o Natal, tem um almoço especial, é dia do trabalho, enfim. Todas as celebrações que a gente vê que é uma maior complexidade, que a gente quer dar uma maior importância, a gente faz esse cardápio diferente para o nosso colaborador, E né? tudo Sim. gira em torno do quê? Do alimento, né, É, Mayara? é É aquilo verdade. mesmo, aquela celebração. E o Centerbox faz isso por quê? Pela parte do pertencimento mesmo, Sim. né? O colaborador, ele se fazer pertencente. Ele tá ali, ele é parte daquilo. Ele pertence ao grupo. Pra ele se sentir assim. E se vocês estão trazendo até uma pergunta que eu ia fazer agora, que só para a gente ser até entrar um pouquinho mais nesse papel, né? Nesse poder do alimento. Qual é o papel dele nesses momentos de celebrações, principalmente que a gente está no mês de dezembro, está chegando a ceia, né? Natal. Então, para vocês, qual é o papel do alimento nessas celebrações? Assim, se a gente parar pra pensar, o alimento, ele é o protagonista em muitas comemorações, né? É um aniversário, Verdade. é um churrasco, né? São tradições familiares, então em tudo ali o foco tá no alimento. Só que assim, não se trata só do alimento, né? Realmente se trata do poder que o alimento tem. O alimento, ele tem um poder ali de unir as pessoas, de trazer aquela conexão, aquele vínculo, né? Então, quando a empresa, ela oferta um almoço especial, não é sobre o almoço, né? É realmente sobre a união dos colaboradores, a conexão, aquele vínculo, né? Aquele afeto, aquela memória afetiva que o colaborador vai ter. Então, o alimento, ele realmente tem um poder, né, muito grande aí nas relações, certo? E quando você traz isso, Eduarda, é interessante porque eu acho que você, mais do que eu, vê ali o quanto as pessoas esperam, né? Esse cardápio diferenciado em algumas celebrações. Porque realmente é o que você falou, né? Vai criando essa memória afetiva, né? Então, são datas que a gente interliga ao poder desse alimento, ao quanto ele engaja, ao quanto ele une, ao quanto ele impacta ali naquele ambiente, né? E Sim. assim, Mayara, tudo que ele traz, porque a gente tá falando do alimento, né? O que ele representa, a união, né? Ele traz o quê? A celebração, mas também por trás disso, toda a preparação, toda a preocupação da empresa em fazer com que o corpo, né? A base, os colaboradores se sintam pertencentes, né? Se preocupa, vamos fazer, como você mencionou, todas as datas comemorativas, nós fazemos o quê? Um almoço especial. As pessoas ficam o quê? Esperando, né? Então é muito conhecido em todas as nossas datas comemorativas, principalmente eu acho por ser Natal, né? Na época do Natal, eu acho que a gente tá mais sensível, né? Então, no Natal, a gente vê muito isso. A questão do agradecimento, né, Eduardo? A questão do, ai, tá muito bonito, vocês fizeram isso pra gente. A questão da entrega do panetone pros nossos colaboradores. Sim. Então, a gente vê muito isso. A gente vê a questão da gratidão mesmo. E como o alimento, ele consegue agregar, né? Sim, Ele, nesse momento, consegue agregar. E falando até dos nossos produtos, né? A gente, por exemplo, o pão de coco com gotas de chocolate, eu sei que a gente continua produzindo, mas a gente espera aquela época. Parece que, tipo assim, mesmo que tenha lá na padaria, mas é na Páscoa que a gente vai lembrar do pão de coco e vai lembrar que é com chocolate que a gente gosta mais, né? É esperar que o Natal venha um panetone, aí vocês trazem um panetone de 1 quilo. Tipo assim, surpreender na expectativa desse cliente também, né? Sim. Sim, e outro ponto interessante, Mayara, que você bem frisou, é a questão que nossos produtos, eles têm uma excelente aceitação fora da sazonalidade. Nós produzimos pão de coco o ano todo. Nós produzimos bolos juninos, claro que os que mais vendem o ano todo. Panetone o ano todo. Então não é só na época sazonal, porque a gente vê muito na época sazonal. Sim. Mas se eu quiser panetone, pão de coco fora da época sazonal, já sabem onde encontrar. E aí a Mayara falou que quando chega na Semana Santa, né, as pessoas vão mais ainda atrás desses produtos, né, em relação ao pão de coco. E realmente é sobre isso, é porque o alimento, ele simboliza algo, né? Então, assim, comprar o pão de coco não é sobre o pão de coco, é sobre a Semana Santa e tem que ter o pão de coco, né, na Como você Semana disse, Santa. É o protagonista ali, Sim. né? Naquele momento ali. Tem que ter, no Natal, tem que ter o arroz com passas, por mais que muita gente não goste. Eu, por exemplo, não gosto. Eu amo. Não, eu não gosto, né? Mas tem que Também ter, não, né? mas tem que ter, enfeitando a ceia. Porque Com certeza, é tem que ter. tradição, gente, né?
No final é isso, é tradição. É. A gente faz por ser tradição. No Natal, tudo é passas, né? Tem passas no salpicão, tem passas Ai, no eu arroz, amo, não mas fala da tem passas. que ter porque simboliza, né? É realmente a questão simbólica da ceia, né? Então, é como você falou, realmente quando chega na sazonalidade, as pessoas elas vão mais atrás, mas não é por conta do alimento, sim, é realmente por conta do momento que tem que ter o panetone no Natal, tem que ter o chester, tem que ter o pão de coco passas, na né? semana, tem que ter uva passas, né? Tem que ter, né? Porque realmente simboliza. É E muito meninas, interessante. por trás de toda essa entrega, né, que a gente faz para o cliente, de toda essa autenticidade, como é que vocês conseguem fazer com que a indústria ela não perca essa autenticidade, não perca esse propósito e também não perca a eficiência, porque a gente sabe que é um mundo, né? A indústria é tudo muito frenético. Eu já visitei algumas vezes, então é muita coisa, são muitos processos, né? A gente é ligada ali com tudo que está acontecendo. Como é que vocês fazem para que a gente garanta a autenticidade, a praticidade, mas que não perca a eficiência dentro da indústria? Eu acho que é um trabalho em equipe, é um conjunto, né? É gestão, qualidade, os nossos colaboradores, para a gente poder entregar um resultado final com excelência. Então, hoje, mais do que nunca, nós estamos aí no Natal, nosso maior volume de produção. Então, se todo mundo não tiver entrosado, se todo mundo não tiver com o objetivo de entrega, a gente não consegue, porque nós não somos nada sem os nossos colaboradores, nós não somos nada sem o nosso time. Sim. Então, precisa dessa união, precisa nós estarmos alinhados. Eu acho que o ponto-chave é isso. Se nós estivermos com a equipe alinhada, se estivermos com foco no resultado, a gente vai conseguir atingir todos os objetivos. É sobre traçar metas, né? E todo mundo ir com o mesmo objetivo para que a gente consiga, né, manter um produto aí com qualidade para os clientes. Perfeito. É sobre isso. Bacana. E hoje, para vocês, quais são os maiores desafios, né? Os desafios aí atuais para preparar produtos saudáveis, né? Mas que ao mesmo tempo desperte esse prazer, essa memória afetiva. É um grande desafio, né? Porque a gente está falando de produtos industrializados, que consequentemente, né, vai ter a adição de açúcar, de sódio, mas é a mesma coisa também se a gente for no mercado e for comprar uma barrinha de cereal que diz lá que é uma barrinha fit, né? Também é um produto industrializado, né? Uhum. Então, assim, não é porque é um produto industrializado que a gente sabe que vai ter ali a adição de açúcar que a gente vai largar de mão. Na verdade, não. A gente tem que ter todo o cuidado com o perfil nutricional. Então, se passou um pouco a mais de açúcar, a gente, né, já vamos rever aqui a receita, vamos ver como é que tá o produto final, vamos ver se dá certo. Então, assim, realmente é um grande desafio, mas não é uma missão impossível, né? Por isso que é como a Yarla falou, quando todas as áreas, elas estão alinhadas, trabalhando com um único objetivo, no final a gente consegue, né? É porque é uma cadeia, né? Eu preciso da qualidade, a gestão precisa da qualidade, precisa da operacional, e às vezes o operacional vai lá e faz um produto sensacional, mas aí eu tenho uma adição de açúcar elevada, eu tenho um teor de sódio elevado, e aí eu preciso diminuir, vamos aqui, o que a gente pode fazer, e aí a gente vai fazendo esses estudos, né? Então, é um conjunto, é um desafio grande, e a cada dia se torna mais desafiante, né? Porque, como a gente mencionou, os nossos clientes, eles estão antenados, Sim. eles estão procurando não só o que comer, mas por que comer, para que comer. Então a gente precisa também tá atenta a essa situação. Sim. E sempre inovando, sempre buscando melhoria. Não é porque o meu teor de sódio hoje está baixo que eu vou ficar aqui na zona de conforto. Sim. A gente tem que procurar sempre estar melhorando isso. Acredito que é isso. É isso mesmo. Ótimo, meninas. Então, falando em consciência, né, na consciência na hora de fazer a alimentação, na hora de produzir o produto, eu queria que vocês dissessem pra gente como é que as tendências de consumo sustentável influenciam essa relação com o alimento e com a indústria. Vocês conseguem me explicar? Elas influenciam em toda a cadeia produtiva, né? Porque como eu bem mencionei anteriormente, hoje o cliente, ele está antenado. Sim. Ele não quer saber só o que comer, ele quer saber de onde vem, ele quer saber a fonte. Então ele procura, ele vai fazer comparações. Então a gente precisa que isso esteja em toda a nossa cadeia produtiva. Então, desde a seleção dos nossos fornecedores até a mesa do nosso consumidor final.
nossos clientes. E assim, eles questionam, né? Muitas vezes, quando a equipe de qualidade está em loja, tem cliente que vai lá, chama, minha filha, vem aqui, isso daqui tá assim, assim, me explica aí, porque eu vi na internet que era assim, né? Então, eles realmente hoje estão muito questionadores, né? Então, eles muitas vezes já chegam com a informação pronta, né? Só pra gente ali confirmar. Ele já sabe do que ele tá comprando, ele realmente, é como ela falou, ele já vai sabendo o que ele quer comprar, o que aquele alimento faz, para que ele serve, né? Então, realmente ele tá bem assim antenado. Eu acho que hoje vem evoluindo muito esse pensamento, né, sobre o quanto a gente tem que ter cuidado com o que a gente está comendo, porque lá na frente a gente vai sentir o sim, impacto, né? Sim. E eu tava até vendo algumas vídeos de saúde mental, né? E eu vejo que tá crescendo muito a questão do cuidado que você tem que ter com você, né? E vídeos que falam de autocuidado, falando até do cuidado com que você coloca na sua boca, né? E como isso afeta o seu corpo. Sim. Porque a gente não pode colocar qualquer coisa na boca, porque isso não vai demonstrar o cuidado que você tem com você mesmo, Sim. com o seu corpo, né? E eu vejo muito essa pegada hoje sendo trabalhada aí. Então, acho que por isso, quando vocês falaram muito, quantas pessoas, o quanto nós, né, estamos tentando ter uma consciência maior dessa nossa alimentação, do que a gente está comendo. Mas eu digo pra vocês, gente, é muito difícil. Mas comer é muito bom. É muito bom mesmo. É muito bom. Então, E assim, é uma Mayara, missão. também a gente, por muito tempo, nós ouvimos aquela questão de que, só o pão integral é bom, só vou comer o pão integral. Sim. E hoje não, né? Conseguimos realmente, o carioquinha, o pobre carioquinha era o vilão. E não. Hoje o público quer o quê? Ele quer uma coisa mais caseira, sem menos conservantes. Então você pode notar que o público do carioquinha, ele aumentou. É verdade. Por quê? Porque às vezes o carioquinha ele não tem o conservante. Ele é congelado, assado, eu consumo no máximo 1 dia, 2 dias. E aí eu não vou ter aquela lista grande de conservantes. Já o meu pão integral eu preciso ter conservante. Porque para eu ter um produto com durabilidade, eu preciso colocar conservantes lá. Então a gente também tá migrando para isso, né? Tinha aqueles fakes, né? Que aí o pessoal tá muito antenado nisso. Então a gente vê, né, já pão carioquinha congelado, né, que Eu antes não a gente troco meu não carioquinha por via, nada. né, claro, que como a gente bem mencionou aqui, são equilíbrios, a gente precisa fazer escolhas, a gente Sim. precisa fazer equilíbrio, Sim. né, então acho que é isso. E eu E já na- vi até em alguns momentos, desculpa da verdade, em alguns momentos vocês vendendo os produtos e falando, né, das composições, dizendo o diferencial do nosso produto da indústria para o do mercado, inclusive até do pão integral. E às vezes a gente não tem noção, né, como o nosso produto, ele tem todo esse cuidado por trás, né? O pão com fermentação natural, né, que é excepcional, Sim. né, deixa você mais saciado, não tem conservantes. Então a gente tem tudo isso e a gente tenta trazer essa informação para o nosso cliente porque ele às vezes não sabe, né? Então é bom a gente estar sempre antenando. As meninas também fazem ações nas lojas, né, falando dos nossos produtos. A gente sempre coloca, envolve o marketing para isso, porque é um trabalho de formiguinha, né? O produto ele não chega e tem um boom no lançamento. Não, é um trabalho de formiguinha. Nós vamos fazendo produto, vamos divulgando e os clientes eles vão consumindo e vão gostando, né? É tanto que nós temos alguns produtos que se não tiver, a gente acha que nem vai ter uma boa aceitação, mas tem clientes que só compram o nosso pão multigrãos ou light. E um dia desse, assim, pela venda, a gente achou que nem fazia essa falta tão grande. E aí alguns clientes, né? Inclusive, numa visita aí do Carlos, o gerente, alguns clientes paravam ele perguntando por que eu não estava encontrando aquele pão, né? E aí, quando a gente vai ver, o teor de sódio dele é lá embaixo, inferior de qualquer outro. Então, assim, às vezes a gente não sabe, a gente não se liga em um detalhe, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Que até para tirar um produto, a gente tem que Tem que pensar, entender, né? né? Tem que Sim. entender. Tem que ver todos os pós e os contras. E os grãos em si, ele já traz aquela ideia, né, de saudável, né, é rico em verdade. fibras. Então, realmente, os consumidores, eles vão procurar muito, né? E aí a Yarla mencionou que o pão carioquinha, coitado, né, era o vilão. Mas, na verdade, é o carboidrato como um todo, né? Falou carboidrato, não vou comer, porque senão eu vou engordar, né? E, na verdade, não é, né? Não é o que a gente come, é a forma que a gente come e a quantidade que a gente come, né? Se a gente
gente comer todo dia ali um pão carioquinha, não vai ter problema. Agora, se eu comer 10, né, realmente vai ter. E aí a gente tem que montar aquele café da manhã equilibrado. Vai colocar um pão carioca, coloca uma fonte de proteína, né, uma fonte de fibra. Então, vai muito também dessa questão. É a forma como a gente vai comer aquele pão carioquinha, né? Olha a dica aí, viu, gente? Vai ser já. O problema é a quantidade. É né? a Então, quantidade, não é, né, o que a gente come, até porque a gente vai fazer ali, a gente tem que fazer boas escolhas no nosso dia a dia, né? Claro que um dia da semana a gente pode estar chutando balde, No né? lixo. Pode ter ali Vai o dia buscar, do né? lixo, mas a gente não pode deixar lá. A gente tem que ir buscar, né? E começar a segunda realmente fazendo boas escolhas novamente. Então, não é que a gente não possa, né? A gente pode aproveitar os momentos, a gente pode comer o pão carioquinha, mas tem que ter ali a questão do equilíbrio e saber como é que vai comer, né? Realmente fazendo um café da manhã completo, porque realmente se eu for comer só o pão carioca, não fica tão legal, mas a gente pode estar ali associando com a fonte de proteína e fibra, né, que fica bacana. A questão do alimento saudável, né, Sim. Eduarda? A gente tem que ter uma alimentação saudável. Não é porque, eu não posso comer, a Eduarda falou aqui, um carioquinha, não é, não posso comer uma coxinha. Não é porque eu não posso comer, mas são o que eu faço diariamente que vai me permitir comer ou não. Então, às vezes, o pessoal olha pra gente e diz, uma Nutri, já tá tomando Coca-Cola e tá comendo uma coxinha. Gente, É né? verdade. Mas é o equilíbrio que você vai fazer. Então, hoje, o público está voltado para isso. Nossos clientes estão voltados para isso, tanto o interno quanto o externo. E que bom saber que a nossa indústria também pensa nisso e está atualizada sobre isso, né? Verdade, E verdade. atende essa demanda também, né, Yarla? Sim. E para fechar, gente, eu queria saber de vocês, né, como que cada uma de vocês definiria o que é comer com propósito. Eu acredito que é o que a gente falou, né, durante a conversa aqui, que é realmente o comer com consciência, realmente, né? É pensar no que a gente vai comer, por que que eu vou comer? É porque aquele alimento me faz bem? É porque eu gosto, né? Hoje, né, eu tive um dia exaustivo e eu quero sentir prazer em comer o alimento. Então, é sobre isso, é sobre você ter consciência do que você tá comendo, né? Do porquê que você tá comendo. É realmente fazer boas escolhas, né? O significado realmente é esse, né? Eu acredito, né, Yarla? A Eduarda falou tudo, mas resumo é que é isso. Comer com consciência é não alimentar apenas o corpo, né? Mas eu vou alimentar também as minhas emoções, as minhas tradições, mas tudo com equilíbrio. Verdade, meninas. E esse papo, né, foi muito cheio de significado, né? Eu acho que a gente realmente conseguiu ver que alimento é além de um prato, né? Sim. Tem toda uma história, tem todo um sentimento, tem valores envolvidos, né, nesse alimento. Muito bacana. Muito obrigada, meninas. Foi um prazer enorme. A ideia desse episódio, ele é para mostrar mesmo o que existe por trás da nossa indústria, né? Quem são essas pessoas, e entender que existe um time, como a Yarla falou, que sem esse time a gente não atinge os objetivos, né? Que é chegar na mesa do cliente com qualidade, com segurança. Então, muito obrigada por vocês compartilharem tudo isso com a gente. Foi muito bom. E eu que agradeço, né? Eu acho que é muito bom. Vim falar desse tema, né? Falar um pouquinho da nossa indústria de panificação, porque muitas pessoas não conhecem, né? Que além de fazermos, né, bolos, pães, nós também entregamos afeto e cuidado para os nossos clientes, né? Que eles são o principal, né? Nós trabalhamos para isso, tanto o interno como o externo, né? O nosso principal foco é esse. Primeiro, a gente quer garantir o nosso cliente interno, porque acredito que a gente garantindo o nosso cliente interno, a gente tem todo o restante, porque a melhor propaganda é o boca a boca. Então, nós mesmos, colaboradores, fazemos a nossa próprio marketing, né? Sim. E dividir, né, esse podcast com uma pessoa que, né, tá na minha caminhada há muito tempo. Foi muito prazeroso. Muito obrigada. Que bom. Obrigada, né? Também foi muito importante estar aqui trazendo, né, esse assunto que é muito importante, até porque a alimentação, ela é a base de tudo, né? É o nosso combustível aí pra gente estar realizando as nossas atividades no dia. E vai uma dica, né? Comer bem é também comer com afeto, né? É comer com amor. A gente não precisa se restringir
restringir, Sim, né, de participar de momentos importantes com a família, com amigos, porque eu não posso, porque eu tô na dieta. Não, a gente pode, né? Tá tudo bem, né? A gente errar um dia ali, tirar o dia do lixo, não tem nenhum problema, tá? Então, muito obrigada, fiquei muito feliz. Que bom. Obrigada, meninas. Nós encerramos agora mais um episódio do Pode Ser Box. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a gente. É isso aí, pessoal. E quem ainda não nos segue no canal do YouTube nem no Spotify, não perde tempo. Fica ligado que vem mais novidades por aí, tá? Nos vemos em breve com mais histórias interessantes e muito aprendizado. É isso aí. Tchau, pessoal. Esse aqui é meu. E esse aqui é nosso. E não tem uvas passas, hein?